noite a todos. Então vamos começar com os recados, de desligar o celular, né? A gente repete sempre as mesmas palavras. Acho que chegou. Não, mas tudo bem. De desligar o celular, manter o silêncio, né? Que o silêncio é importante para a nossa concentração, para a concentração de quem aqui vai palestrar. E falando que aqui a gente tem a biblioteca para empréstimo e venda de livros, eu acho bem bacana a gente dar uma olhada lá, tem vários livros bons, é interessante que vocês vejam. Caixa de vibrações aqui, né? Para colocar o nome de entes queridos, encarnados ou desencarnados. Às vezes vocês têm alguém na família está passando por algum problema, por uma doença, né? Então é só escrever o nome ali no papelzinho, colocar na caixa de vibrações que a gente aqui faz as preces, né? Tem a caixa de sugestão também, então quem quiser dar sugestão de alguma mudança, alguma coisa aqui que possa melhorar, a gente está sempre feliz com as sugestões. Domingo, dia 18 de maio, das 9 às 12, teremos um mini seminário teórico de dirigente de reunião mediúnica, que é quem esclarece os espíritos desencarnados. E nas quartas-feiras, dias 21 e 28, teremos um estudo prático, das 20 às 21h30. Um dia para observarmos o diálogo e comportamento do dirigente e outro para praticarmos como dirigentes. Então, o que é isso? Então, a gente tem as reuniões mediúnicas, que é onde são atendidos espíritos com dificuldades, com sofrimentos, né? E sempre tem um dirigente que é aquele que vai conversar com esses espíritos. Então, quem quiser fazer um curso para conseguir fazer esse trabalho, né? Então, será aqui no dia 18 de maio, das 9 às 12. E depois, nos dias 21 e 28, à noite, vai ter a parte de observar um dirigente realizando isso, né? E esse trabalho, e um outro para praticar, para ver como que a gente se sai, tá bom? Temos na casa, quem estiver interessado, é só lá na recepção, alguma outra pergunta, né? É só ir na recepção fazer a inscrição, alguma coisa assim. Temos na casa muitos cursos em andamento e ainda dá tempo de fazer parte das turmas. Basta procurar um trabalhador da casa, e cursos online e presenciais. Estudos de livros e de educação mediúnica. Então, espíritas instruí-vos é o que nos pede o mestre. Então, aqui na casa a gente tem vários cursos, né? E em andamento de educação mediúnica, que não é exatamente para você se tornar um médium, não é essa a ideia, é você saber mais sobre a doutrina espírita, então é um aprofundamento na doutrina. Então esses cursos acontecem online, tem dias que são online, outros que são presenciais, horários diferenciados, e também tem estudo de alguns livros, né, que estão acontecendo também online. Então, para quem estiver interessado, é só falar com algum trabalhador aqui da casa ou também lá na recepção e a gente ajuda, tá? Para fazer a inscrição. Então, vamos para a psicografia do dia. Morte voluntária. Intencionalmente eu parti. Perdi o corpo doente, ganhei outro corpo doente e a cabeça em desalinho. Continuei na cama, sofrendo do mesmo jeito. Não fez diferença. Quer dizer, pioraram os sintomas. As crises antes esparsas eram mais frequentes. E caí na real que, antecipando a morte, cometi suicídio. Ganhei um inferno mental porque perdi a proteção espiritual que me envolvia na doença, protegendo-me dos ataques de inimigos invisíveis. Só eu sei o que passei. Foi por não ter fé em Deus. A fé que não me dizia nada, principalmente na hora da doença. Irmãos, se puder falar-lhes algo, peço que orientem doentes e familiares para que jamais cogitem o desejo da morte provocada. Eis o meu amargor, mas a minha contribuição aos senhores.
Mensagem psicografada aqui no NEM pela médium Elaine, dia 11 de março de 2025. Então vamos para a prece. Agradecemos a Deus pela vida, agradecemos ao Mestre Jesus por estar aqui presente, por nos envolver com o seu amor, a toda a espiritualidade amiga, aos mentores dessa casa bendita, que nos envolvam com a compreensão, com o esclarecimento, com a reflexão, e que assim consigamos, a partir dos nossos estudos, do que ouviremos hoje, colocar em prática mais essa lição de Jesus que veio nos trazer. Pedimos ainda que abençoe o nosso palestrante, para que ele consiga falar as palavras que necessitamos ouvir, todos nós, para que possamos aprender e nos tornarmos melhores a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Desculpem o atropelo de chegar atrasado. É uma das situações que a gente precisa viver é ter responsabilidade com as tarefas assumidas. E cada vez que a gente se sente pressionado pelas tarefas não realizadas ou pela falta de preparo para elas, significa que está faltando disciplina. Mas, enfim, meu nome é Herbert, eu sou tarefeiro da Casa de Ismael aqui na Vila Pires, fica 20 minutinhos daqui, até menos, e moro na Vila Pires, então não é longe, deve ser a 4ª vez que venho aqui. E o tema de hoje é os trabalhadores da última hora, que está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o espírito de Constantino, em 1863, ditou e foi psicografado por Kardec assim: o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso é necessário que se tenha conservado com boa vontade a disposição do senhor que o deveria empregar, e que o atraso não seja fruto de sua preguiça ou de sua má vontade. Tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que por fim o chamaria ao trabalho. Era trabalhador e apenas lhe faltava o que fazer. Se estivesse entretanto recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se tivesse dito: tenham paciência, gosto de descansar. Quando soar a última hora, pensarei no salário do dia. Que me importa esse patrão que não conheço, não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Nesse caso, meus amigos, não receberia o salário do trabalho, mas o da preguiça. E Constantino, ele cita claramente a parábola do Mestre Jesus. E a parábola, e todas elas, têm uma ligação tão grande entre a condição e a forma com que foi passada, porque as parábolas, elas estão lá atrás, né? E hoje estamos aí em 2025, no 4º mês do ano. E no dia 30 de dezembro de 2023, 31 aliás, às 11h59, estamos nos preparando para iniciar um novo ano. Falta 1 minuto. E este minuto, ele se transforma em pensamentos, em desejos, e soltamos fogos. Comemoramos o virar do ano. Comemoramos aquilo que imaginamos e pensamos: este ano vou mudar, este ano vou fazer diferente, este ano
quero paz. Este ano eu quero algo diferente. Isso passaram-se 4 meses. Em nossas vidas, quantos meses se passaram nessa existência? E aí a gente faz um balanço, né? A gente pode dividir o ano em 4 etapas, 4 vezes 3, cada 3 meses a gente faz um balanço, ou a gente faz semestralmente, 2 vezes ao ano. Como tarefeiros que somos, cada qual sabendo da sua responsabilidade, da sua caminhada, e nunca esperando o salário em dinheiro, mas esperando esta condição de crescimento espiritual, que é o que nós necessitamos. E para tal avaliação hoje dessa parábola, eu trouxe uma história do Mestre Jesus, que está com Simão Pedro. E os dois estão caminhando de Cafarnaum até Magdala, uma estrada. Essa estrada, ela é uma estrada cheia de figueiras, uma estrada arborizada. E Pedro, Simão Pedro, tem uma dúvida. Ele diz assim: mestre, como saberei onde vivem nossos maiores inimigos? Quero combatê-los, a fim de trabalhar com eficiência no reino de Deus. E Jesus, já conhecendo bem a personalidade, a honestidade, o trabalho de Pedro, tanto é que Pedro foi um dos que ficaram com Jesus, foi arrematado por uma rede, Jesus pescou Pedro. Mas Pedro era uma pessoa simples, humilde, de pouco conhecimento das letras, rude, mas uma pessoa extremamente bondosa. E fez esse questionamento a Jesus. E eles caminhando lentamente, numa manhã, tranquilos. E Jesus pensa e não responde imediatamente. Pedro fica impaciente, aguardando uma resposta para a sua indagação. E Jesus faz assim: Pedro, a experiência tudo revela, mas no momento preciso. E aquela angústia, aquela necessidade de resposta, leva Simão Pedro a exclamar impacientemente: poxa vida, mestre, mas a experiência demora muito. E Jesus responde: para os que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, 1 hora, Pedro, apenas 1 hora, às vezes basta ao aprendizado de inesquecíveis lições. Pedro calou-se e ficou a pensar, mas desencantado, porque Jesus não respondeu o que ele queria, mas disse claramente: basta 1 hora de experiências inesquecíveis. Muito bem. E antes que eles pudessem caminhar muito mais longe, Pedro percebe que entre as árvores e arbustos tem alguém. Parece que os está seguindo. Aquilo incomoda Pedro. E ele diz: mestre, tem alguém nos seguindo. Jesus não dá importância. E Pedro se incomoda com aquilo, e como uma pessoa comum, ressabiada, começa a falar: quem está aí? Quem é você? O que quer de nós? No fundo de seus pensamentos, imagina que pode ser um ladrão, pode ser um assassino. O que deveria estar querendo esta pessoa ali, andando entre árvores e arbustos? Jesus mantém-se em silêncio. Quando ensandecidamente Pedro vai para cima dos arbustos, aonde supostamente ele viu a sombra. E a sombra não é uma sombra, porque ele sai de dentre as árvores e arbustos, e nada mais é, nada menos que André, o seu irmão, que sai sorrindo. Queria fazer uma surpresa a vocês. Pedro arregala os olhos
E Jesus olha e não diz nada momentaneamente. Mas Pedro fica sem graça, porque imaginou que poderia ser um assassino, e na verdade era seu irmão, que ali estava. E ele desferiu palavras ásperas, né? Muda o tom, baixa o nível e muda aquilo que não deveria ser mudado, que era de observar, de ficar calmo, como Jesus ficou, mas Jesus sabia. E ele percebeu que a sua suposição, ela era injusta, ela era errada. Mas Jesus olha para Simão Pedro e pergunta assim: Pedro, esqueceu-se de que lá atrás nós já conversamos que o medo é um adversário terrível? E Pedro fica quieto. E ele segue agora com o André no grupo. Não haviam caminhado muito, mais alguns minutos apenas. Logo à frente eles encontram um levita que está recitando passagens da Torá. E o levita olha para os três e se dirige a eles falando e recitando as palavras da Torá. Pedro não gosta. Pedro se irrita com aquilo. E diz: por que está dirigindo para nós estas palavras da Torá? Estou com o mestre, estou com o Nazareno, estou com Jesus. Você não sabe quem é Jesus? Jesus em silêncio, quieto, apenas observando. E Pedro, como nós dizemos hoje costumeiramente, perde a linha novamente e começa a desferir palavras, impropéritos contra o levita. O levita se assusta e vai embora. Novamente, Simão Pedro se inchou de cólera, com reações duras, de pouca tolerância. E Jesus olha para ele novamente e diz assim: Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? Ah, mestre, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muito bem, Pedro. E terás observado esta regra sublime nesse conflito inútil? E como nós dizemos hoje, Pedro fica com cara de bolacha pela segunda vez. Continua. Pedro novamente está na condição de aprendiz, mas ele percebe que errou duas vezes. E ele se recorda que é indispensável que no auxílio às pessoas, a todos, é necessário tomar cuidado com a cólera. Nós falamos do medo e falamos da cólera. São dois sentimentos negativos. Mas a viagem curta continua. Poucos minutos à frente, eles encontram um homem chamado Teofrasto. Teofrasto é um vendedor, um ambulante, que viaja muito, conhece muitas pessoas, e estava ali vendendo naquele momento perfumes. E ele vê os três, os cumprimenta e fala: você é um nazareno? E Pedro toma a frente: sim, é Jesus. Eu sou Pedro, esse é meu irmão André. Pois é, passou por aqui um tal de Zeconias, que disse que tinha lepra, estava doente e foi curado pelo Nazareno. Aí, Jesus, né? E disse que não é tudo isso, não. Ele
curou, mas não foi um feito tão grandioso assim, e honestamente Zeconias até duvidava, continuou duvidando, mas não fala bem por aí não. Diz que pode ser um charlatão, que de repente ele mesmo poderia ter a cura. E novamente, quem toma a frente? E diz: opa, aqui não, está duvidando do mestre. Como? Para onde foi Zeconias? Quando eu encontrar, vou falar com ele e mostrar quem é Jesus. Vou mostrar quem é o Nazareno. Vou mostrar e falar das tarefas do mestre. Por quê? Porque ele é um mal agradecido. Estava doente, poderia morrer. E o Nazareno, Jesus, meu amigo, companheiro, que aqui está, meu amigo, o curou. E é assim que ele agradece? Jesus olha para Pedro novamente e diz assim: ok, Pedro, quantas vezes perdoarás o teu irmão? Mestre, 70 vezes 7. Jesus olha para Pedro e diz: meu irmão, a dureza é o carrasco da alma. E Pedro fica pela terceira vez com a cara de bolacha. E eles seguem mais alguns minutos. E não há muita distância, mas nessa estrada, eles vão encontrar com um homem chamado Rufo Gracchus. Rufo Gracchus, ele era um velho, um romano semi-paralítico, que sorriu para eles, mas de forma sarcástica, de forma a dizer: quem são vocês? Aquele olhar de desdém. Quem são vocês? Ele estava numa liteira. A liteira é aquela cadeira que tem 4 pés no alto, né? E os escravos põem no ombro, tem aquela proteção, a cortininha, e a pessoa estava ali. Então, era uma pessoa rica, orgulhoso, vaidoso, e Pedro toma as dores. Opa, aqui não, de novo. E Pedro diz assim: eu desejaria curar esse tal de Gracchus Rufus, para mostrar para ele que esse orgulho dele, essa vaidade aí, não leva a lugar algum. E aí sim ele se dobraria aos pés do Mestre Jesus e de Deus, porque ele acha que ter dinheiro, ter todas essas vantagens, vai torná-lo melhor que nós. Realmente eu desejaria curá-lo. Jesus coloca a mão no ombro de Pedro e diz assim: Pedro, por que nós instruiríamos a violência no mundo se o Pai nunca a impôs? Novamente Pedro fica desapontado. E Jesus diz: Pedro, a vaidade é um verdugo sutil. Tomemos cuidado, oração, vigilância, humildade. E eles seguem mais alguns minutos e chegam numa hospedaria. Essa hospedaria é de um homem chamado Aminadab. Aminadab é uma pessoa simples, conhecedora das leis. Numa hospedaria simples, oferece o alimento a Jesus, a André, a Pedro. E lá está uma pessoa chamada Zadias, que veio de Cesareia. E lá eles começam a conversar sobre a política, sobre a filosofia, sobre tudo aquilo que envolve o meio das pessoas onde estão. Mas, onde estão 1, 2 ou 3 falando mal da economia, da política, etc., Jesus apenas observa. E lá eles vão falar muito mal de Tibério, que era o imperador.
da época. Além de apontamentos fora dos padrões normais sobre as pessoas, ou seja, fofoca, falar mal. Estava animada a festa da discórdia, do falatório, da maledicência. Jesus está lá, deixa-os conversando e vai olhar o céu, vai olhar as nuvens, senta-se num banco e fica aguardando. E eles saem, cada um, o Zadias vai para um lado e André e Pedro vão se juntar a Jesus. E Cristo, Jesus, sorri para Pedro. Pedro, falaste junto aos outros com tanta veemência, tanta desenvoltura do imperador e de toda a política e economia, me pareceu até estar diante deles. Você os conhece intimamente, Pedro? Não, mestre, não os conheço. Estejamos convictos, meu amigo Pedro, que a maledicência é um algoz terrível. E Pedro, pela 5ª vez, põe mais uma bolachinha no pacote. E fica em silêncio. E Jesus diz: Pedro, senta aqui. Há mais ou menos 1 hora atrás, você procurava uma resposta para os nossos maiores adversários. E daí, desta hora para cá, passou-se realmente 1 hora, pouco mais de 1 hora, pouco. E apareceram 5 situações entre nós: o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Como podemos ver e reconhecer, Pedro, nossos piores inimigos moram dentro de nós. E é dentro de nós, Pedro, que será travada a maior de todas as guerras. Porque o maior inimigo não está do lado de fora, ele está dentro de nós. Nós os alimentamos, nós alimentamos a maledicência, a dureza, nós alimentamos tudo aquilo que não vale a pena. E como trabalhadores da última hora, qual é a recompensa, Pedro? A recompensa é reconhecer que a qualquer momento e a qualquer hora, e nesta 1 hora que nós tivemos de aprendizado, ela não será a última. E nós todos seremos recompensados com os mesmos valores. Por quê? Porque a hora passou e não foi a última das tantas que vão vir, para que nós possamos avançar, para que nós possamos realmente aprender e continuar travando esta guerra silenciosa, mas extremamente necessária para cada um de nós. Obrigado. Então, vamos relaxar o corpo, agradecer a Deus sempre por nossa vida, agradecer a Jesus por estar presente nesse momento, por estar junto a nós, a toda a equipe espiritual, os mentores desta casa, que nos façam refletir sobre essa história, sobre essa lição, e que possamos levar para a nossa vida todos esses ensinamentos de hoje. Que Deus abençoe a todos, que todos sejam conduzidos a seus lares com segurança, com a paz de Cristo, e envolvidos em amor e fraternidade. Que assim seja, graças a Deus.